Durante muito tempo, muita gente acreditou na mesma coisa. Os imóveis vão cair. É só esperar um pouquinho mais. Com juros altos, ninguém vai comprar. Só que agora, os números começaram a mostrar outra realidade. Mesmo com a taxa de juros elevada, os imóveis estão voltando a subir no Brasil. E isso está reacendendo uma das maiores dúvidas do mercado. Estamos no começo de uma nova alta imobiliária, porque quando os imóveis começam a subir, o comportamento das pessoas muda rápido. Quem queria esperar, começa a querer acelerar. Quem achava caro, começa a sentir medo de pagar mais caro ainda depois. E o mercado imobiliário costuma se mover antes da economia melhorar completamente. E hoje eu vou te mostrar por que os preços estão subindo mesmo com juros altos. O que isso significa para quem quer comprar, para quem quer investir ou financiar e o risco que pouca gente está enxergando nesse momento. Então fica comigo até o final, porque talvez o mercado esteja começando uma mudança silenciosa e muita gente ainda não percebeu. Então vamos lá, vamos começar pelo cenário atual. O que está acontecendo com os imóveis? O índice FIPZAP mostrou aceleração nos preços dos imóveis residenciais. Os valores continuam subindo e isso chamou a atenção porque o cenário ainda não é perfeito. Os juros continuam altos, o crédito ainda pesa e mesmo assim o mercado começou a reagir. E a valorização começou a aparecer principalmente nos grandes centros urbanos, o que mostra aumento gradual da demanda. E por que os imóveis estão subindo mesmo com juros tão altos? Porque muita gente olha para juros altos e pensa que o imóvel deveria cair. Mas o mercado imobiliário não funciona de forma tão simples. Existem alguns fatores acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, expectativa de queda da Selic. O mercado ele se antecipa. Muita gente acredita que os juros vão cair nos próximos meses e já começam a se posicionar desde agora. Outro fator são investidores voltando para o setor. Imóvel continua sendo visto como proteção patrimonial. E o terceiro fator, inflação e custo de construção. Materiais, mão de obra, terrenos ficaram mais caros. Resultado, os preços acompanham esse movimento. Por isso, da valorização. Agora, a gente vai para um ponto que mexe muito com o brasileiro. O imóvel voltou de fato a ser proteção financeira? Porque o brasileiro ele pode desconfiar de ações, pode ter medo da bolsa, mas continua acreditando em imóvel. E isso tem razões culturais e financeiras. Imóvel passa a sensação de segurança, passa a sensação de estabilidade, patrimônio físico, proteção contra a inflação. Além disso, existe possibilidade de renda com aluguel. O imóvel pode ser um ativo. E aí que surge a frase: o brasileiro pode desconfiar da bolsa, mas continua sempre acreditando em tijolo. E aí chega uma pergunta muito importante. Vale comprar imóvel agora? E a resposta correta sempre é: depende. Depende da sua renda, depende dos juros do financiamento, depende do seu objetivo com esse imóvel, porque existe uma diferença enorme entre comprar para morar e comprar para investir. E aqui vai um ponto que é essencial. O preço está subindo não significa que qualquer compra é boa. Muita gente entra no mercado por impulso, com medo de perder a oportunidade. Mas imóvel ruim continua sendo imóvel ruim, mesmo em mercados em alta. E aí a gente chega na parte que mais quebra a cultura, porque o cenário ainda tem riscos. Os juros eles continuam altos, o crédito imobiliário ainda pesa no bolso e a renda do brasileiro continua pressionada. Ou seja, a recuperação ela existe, mas ainda não é um ambiente perfeito. E isso significa que o mercado ele pode subir de forma desigual. Algumas regiões podem valorizar mais, ter uma valorização mais forte, outras podem continuar travadas. Então varia de região para região. O mercado imobiliário é extremamente sensível aos juros. Quando os juros eles caem, financiamento melhora, parcelas ficam mais acessíveis, a demanda aumenta e aí os preços tendem a reagir. Por isso muita gente já está tentando se antecipar ao próximo ciclo, porque querendo ou não, a economia ela é cíclica. E aí a gente precisa olhar para frente do que pode acontecer nos próximos meses, se a Selic realmente continuar caindo aos poucos. O mercado imobiliário ele pode ganhar ainda mais força, especialmente em grandes cidades, em regiões valorizadas, imóveis mais procurados. E aqui está o ponto importante. Movimentos imobiliários, eles costumam ser lentos, até que aceleram de repente. E é aí que muita gente sente que perdeu o timing. Existem dois erros perigosos. O primeiro é comprar no impulso. O segundo é você esperar para sempre. Então quem espera demais pode pagar mais caro. E quem compra sem planejamento também.
Por isso que você achar esse equilíbrio é fundamental. Imóvel não é só preço, imóvel é estratégia, é fluxo de caixa, é planejamento, é capacidade financeira. Muita gente olha apenas para a valorização, mas esquece de analisar outros fatores que afetam o seu longo prazo. Juros, renda, prazo para poder adquirir, seja no financiamento, consórcio, enfim, liquidez, objetivo real. E isso aqui faz toda a diferença. Imagina como funciona uma construção. Nenhum prédio sobe do dia para a noite. Primeiro vem a fundação, depois a estrutura, depois o crescimento. E o patrimônio funciona exatamente assim. E aqui no nosso canal, a gente não quer que você construa decisões financeiras no impulso. A gente quer que você construa patrimônio com base sólida. Então, se você quer entender economia, quer entender investimentos, imóveis e aprender a tomar decisões financeiras mais inteligentes, se inscreve aqui no nosso canal, porque enquanto muita gente está olhando só para o preço do imóvel, você pode aprender a enxergar o mercado inteiro. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.